Você já viu que tem um monte de empresa que nem existe mais e tem várias empresas que decolam muito rápido? Hoje é dia da gente falar de cases de inovação. E a gente vai mergulhar, a gente continua recebendo o Pedrinho aqui, que é o sócio fundador da Cass, plataforma global de inovação, que está nos ajudando nesses episódios a falar muito de inovação. Pedrinho, tudo bem? Tudo bem, Di? Mais uma vez um prazer aí estar com vocês. Prazer é nosso. Bora lá hoje falar sobre cases de sucesso ou não sucesso dentro desse universo de inovação? Bora, vamos lá. Pedrinho, eu tava me questionando muito que, meu pai usava telefone de discar, aquele de girar, quem tá vendo nem sabe mais, e eu já uso smartphone. Como é que isso aconteceu? O que inovação tem a ver com isso, né? Como é que tudo começou? Poxa, eu acho isso um case bem interessante, porque a gente vai ver isso um processo aí de 40 anos, né? O primeiro telefone criado pela Motorola, celular, né? Foi denominado um telefone celular pessoal, acho que em 1973. Ele pesava 1 quilo, media aí 23, 24 centímetros. Então, ou seja, já era muito difícil de carregar, já tinha a sua incompatibilidade. E aí, ao longo desses anos, foram se criando, né, empresas foram surgindo e aprimorando esse primeiro telefone, né? Então, a gente vê, por exemplo, depois da Motorola, a Nokia criou os telefones com câmeras digitais, né? E aí a Nokia tinha aquele grande pensamento: nossa, serei eu o maior vendedor de câmera digital do mundo, acoplado a um telefone. Então você tinha um telefone com câmera digital. E aí esse processo foi evoluindo, os processos de inovação foram sendo desenvolvidos pelas empresas e elas foram entendendo o comportamento. Então a gente, depois da Nokia, a gente começa a ver Apple e Samsung largando na frente, porque começaram também a trabalhar sistemas operacionais. Então a Apple foi lançar o sistema iOS, a Samsung acabou entrando no sistema Android. Então isso fez com que várias inovações aconteceram dentro do nosso celular. Que legal. E aí o que você vê em comum que essas evoluções sempre tiveram em termos de mentalidade, filosofia e de olhar para fora? Vamos resgatar que no último episódio a gente falou muito das competências da inovação, né? Então a gente falou da flexibilidade, a gente falou de adaptabilidade, a gente falou da curiosidade, a gente falou da resiliência e falou do sempre aprender e olhar para o erro como aprendizado. Quando a gente pega esse case da telefonia, como é que você traduz essas competências nessa evolução? Bom, acho que todos esses componentes eles eram DNA dessas duas empresas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Apple tinha o DNA de consumidor. Eles olharam para o consumidor, eles olharam, né, para o comportamento, eles entenderam melhor o que seria para frente e não o que estava acontecendo naquele momento. Eles apostaram muito em procedimentos e processos que levariam eles para frente, né? Então, se pegar a Apple, ela foi apostar em sistemas, ela foi apostar em design, ela foi apostar em melhorias do produto, ela foi apostar em melhorias dos processos de criação de produto. Então, acho que isso é muito importante, o quanto eles olharam para o futuro, olharam para o que seria esse mercado para estar na frente. Eu acho que é importante também colocar o que a gente falou sobre o erro, né? Porque eu falo, imagina quantos erros eles não cometeram, que a gente nem sabe, o quanto de dinheiro investido eles tiveram para chegar no produto final. Então, o processo de inovação ele está aí, né? Ele está na mentalidade, ele está no apetite ao risco, porque eles também arriscaram para chegar nesse lugar. Eles também apostaram em sistemas operacionais, eles também apostaram em design e colocaram isso no preço para que o consumidor comprasse. Então, você imagina, o apetite ao risco também fez parte desse processo de inovação. Então a gente chegou hoje num smartphone, né? Saímos da Motorola num telefone de 1 quilo para chegar num smartphone que hoje toda a nossa vida está aqui. Então o telefone hoje é meio de pagamento, ele é meio de transporte, ele guarda as nossas fotos, ele é o nosso... se a gente perde o telefone, se a gente perde o telefone, a gente perdeu tudo. Né? Então antigamente não, perdeu o telefone e troca. Né? Então eu acho que essa evolução ela partiu de processos de inovação.
E aí tem um exemplo que a gente até estava conversando no paralelo, que eu gosto, até um filme, né? Que virou um filme, que é o caso do BlackBerry. Sim. BlackBerry era um tipo de telefone que fazia muito sucesso. Tem um filme, as pessoas podem assistir, que é bem interessante, que mostra, tem uma cena que para mim é muito emblemática. Quando a Apple lança, né, o celular dela, tá toda a equipe lá do BlackBerry assistindo o lançamento, né, do produto, e o próprio fundador fala, não, isso aqui... porque para quem não acompanhou, o BlackBerry era um celular que, na verdade, eu digitava com teclas, eu teclava, ele tinha tecla igual um teclado, né? E ele acreditava só naquilo. E ele não acreditava que outra coisa poderia fazer sucesso. E quando a Apple lançou o Touch, né, o celular Touch, todo mundo falava para ele, vamos também evoluir, vamos também gerar uma outra... E ele se mantinha a crença de fechada, né? Como é que você vê que essa mentalidade também de, só o que eu acho, também não dá para ter, né? Então, é muito difícil da gente falar, mas é óbvio que ele não teve uma adaptabilidade que o produto dele poderia ser aprimorado. Então, ele parou naquilo, talvez ele tenha acreditado, né? Isso é parte também até do empreendedor. Eu acredito tanto no meu produto que eu acho que isso a gente está falando de décadas, né? Hoje já não tem mais esse comportamento que a gente aprendeu. A BlackBerry é um caso de aprendizagem nossa, né, para quando você vai fazer um produto. Não, eu tenho sempre que olhar para frente. Eu não posso achar que meu produto ele vai ficar estático e ele vai ser melhor do que um que vai evoluir. Então, eu acho que ele não teve essa adaptabilidade. Eu acho que ele não entendeu o comportamento. Eu acho que ele não entendeu, minha visão, que o produto dele poderia ser disruptado. E aí... E por que você acha que hoje Apple e Samsung estão, né, acho que tem estão muito à frente em termos de sistemas, né? Então hoje todo mundo acaba usando ou o sistema Android ou o sistema iOS. Você acha que elas já conquistaram o espaço nativo e acabou, agora é só manter? É sobre isso ou tem que sempre continuar? Tem que sempre continuar. Eu acredito que essas empresas não tenham mais esse pensamento de estar paradas. Eu acho que elas estão em constante evolução. Eu acho que elas apostaram em sistemas operacionais, elas apostaram em design, elas entenderam os comportamentos de consumo melhor do que as outras e eu acho que elas não estão paradas. Então, elas investem em tecnologia, elas investem em design, elas investem em componentes que agregam o celular, que transformam o celular num produto muito melhor. Então, elas não vão ficar paradas. Agora, em meios de inovação, a gente não pode acreditar que elas vão ser as empresas dominantes, porque se elas acharem isso, provavelmente elas já morreram. E se você é uma empresa que achou que chegou no topo e é uma empresa dominante, com certeza você morreu. Eu não acredito que eles tenham esse pensamento. E esse é um elemento que está nativo na inovação, né? A inovação, assim, não tem lugar cativo, né? Não tem cadeira cativa para ninguém, né? Não tem cadeira cativa para ninguém. Se você não continuar mudando e arriscando. Eu falo, a inovação e o seu produto, ela tem que gostar do risco. O risco faz parte desses processos, né? Eu tomar uma decisão que talvez mude a minha empresa é um risco. E a inovação e o que a gente vê hoje, isso faz parte, né? Eu vou até colocar um outro exemplo brevemente que é super conhecido, né? Um case super difundido para quem estuda inovação, que é a Blockbuster, né? A Blockbuster também acreditou, né? A Netflix chegou para a Blockbuster e falou, cara... Pra quem não sabe, Blockbuster, filme de outras gerações, né? Era uma locadora de fitas cassete, DVD, né? Física, que você ia lá, alugava um vídeo para ver, levava para sua casa e depois devolvia depois de alguns dias. E ainda se não rebobinasse, tomava uma multa. Mas era um sucesso. Todo mundo só assistia vídeo através de locadora de vídeo. Exatamente, porque a Blockbuster acreditava que a experiência do usuário, ela era sair de casa, ir na locadora, alugar e escolher o seu vídeo para levar para casa. E ela era inovadora até então, né? Ela era super inovadora, porque ela tinha além de vídeos, ela tinha serviço, ela tinha produto, ela tinha outros componentes que colocavam ela como algo diferente para a experiência de alugar vídeo. Legal. Só que num determinado dia, a Netflix chegou, bateu na porta da Blockbuster. Netflix era pequena ainda. Era super pequena, inclusive eles estavam precisando de dinheiro para poder alavancar o negócio. Bateram na porta e os gestores da Blockbuster falaram, não, ninguém vai assistir isso.
Não tem nem tecnologia para isso, não tem nem como distribuir isso. As pessoas nunca vão deixar de ter interesse em sair da sua casa para vir alugar um vídeo. 2 anos depois, o que acontece? A Blockbuster fale. Ela fecha. E a Netflix começa a ser o grande distribuidor de filme, seriado. E hoje ela é distribuidora, hoje ela é produtora, e ela conseguiu, obviamente, escalar o seu modelo de negócio, coisa que a Blockbuster não conseguiria no modelo de negócio escalar no mundo inteiro. Hoje todo mundo assiste Netflix, né? E o comportamento também, partindo, né, pegando esse gancho, os comportamentos de streaming, os comportamentos de ver televisão já são completamente diferentes. Então quem vai para a TV aberta ou quem vê streaming, né? Como é que estão essas relações hoje comportamentais? Então eu acho que todas essas grandes indústrias e empresas desse segmento estão atentas a isso. Que não dá mais para ser ou é 8 ou 80, né? Que talvez se a Blockbuster tivesse uma postura pelo menos no meio do caminho, ela falou não, né? Ela falou não, se ela pudesse ser um investidor da Netflix, por exemplo, ela não poderia ser a Netflix, mas se ela investisse, então por isso que hoje muitas empresas, elas têm, né, a sua área de inovação e as suas áreas de investimento para não ficar de fora. Então elas investem em pequenas startups, por exemplo, para poder acompanhar os processos de inovação. Legal. E o que você poderia traduzir esses aprendizados para as pessoas físicas, né? Pessoas que estão nos assistindo agora. Qual que é o aprendizado que essas empresas e esses cases que você deu, e maravilhosos, trazem para a gente na nossa postura mesmo, de flexibilidade, nos elementos que você colocou? Eu acho que a gente pode aprender, né, da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, eu estou começando a minha carreira. Cara, se eu fechar a minha cabeça para algo novo, eu vou estar perdendo lugar para alguém que abriu a cabeça para algo novo. Então eu não posso nem ser... Os extremos, eles não podem existir nesse lugar da inovação. Tem que existir essa flexibilidade. Então eu posso aprender com a pessoa jurídica e não cometer o mesmo tipo de dureza, né, de crença que esses caras tiveram em relação aos seus negócios. E a carreira é a mesma coisa, a gente constrói a carreira todo dia. A nossa carreira, ela é construída diariamente, ela é aprimorada diariamente, a gente agrega valores diários para a nossa carreira. Então a gente tem que aprender muito com isso. Eu ia pegar esse gancho, né? Porque quando a gente olha, se eu transporto essas empresas que estavam no 8 e 80 para a carreira das pessoas, a gente está vivendo um atual momento que a gente nem tem certeza das carreiras do futuro. Se eu sou um advogado e eu acho que eu só sou um advogado a vida inteira, talvez eu possa me prejudicar. Então também ter essa mente aberta de saber que é o que eu aprendo com aquilo e não eu sou aquilo a vida inteira ajuda, né? Isso são as competências que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Então a carreira é uma competência que a gente tem que desenvolver. Eu coloco de novo, eu provavelmente tenho que desenvolver competências diárias para poder lidar com aquilo que é o novo. Se eu não tiver essas competências, eu vou cometer os mesmos equívocos, né, na pessoa física que grandes empresas da pessoa jurídica cometeram. Muito bom. Bom, eu curti muito o case aqui, eu espero que vocês também. Pedrinho, obrigado mais essa semana conosco aí. Próxima semana estamos de volta? Tamo junto, com certeza. Obrigado aí mais uma vez. Boa. Você está procurando estágio ou quer ser um aprendiz? CIE.online, várias vagas aí no Brasil inteiro para que você possa se dar bem e depois contar para a gente. Próxima semana a gente está de volta ainda falando sobre inovação, falando sobre mercado de trabalho. A gente se vê.